Há um lugar no mundo onde repousam os maiores tesouros jamais vistos. Não é o cofre de um banco ou as galerias de um museu. É um vasto campo de lápides silenciosas, onde estão enterrados universos inteiros de potencial não realizado. Invenções que poderiam ter curado doenças. Sinfonias que nunca foram ouvidas. Livros que ficaram presos na garganta de quem não os escreveu. Negócios que nunca passaram do esboço no guardanapo. Este lugar é o cemitério. O lugar mais rico do mundo. Muitos que dormem ali foram enterrados com seus sonhos mais incríveis. Sonhos que jamais saberemos. Jamais nunca ouviremos falar. Mas o que poucos percebem é que não precisamos morrer fisicamente. Para começarmos a enterrar nossos próprios sonhos, nós construímos túmulos particulares praticamente todos os dias. Cada vez que dizemos, amanhã eu começo. Cada vez que permitimos que o medo nos paralise, cada vez que escolhemos o conforto imediato em vez do desconforto produtivo, estamos cavando uma pequena cova para enterrarmos parte do nosso potencial. Em nossa proposta para o vídeo de hoje, faremos uma necrópsia espiritual e psicológica dessas mortes em nossas vidas. Vamos desenterrar os corpos dos nossos projetos adiados e examinar as causas dos óbitos. Mas ainda mais importante, vamos aprender como poderemos ressuscitá-los. Vocês estão prontos para essa jornada? Então já deixe seu like e se inscreva no canal. Agradeço imensamente por apoiar nosso trabalho. Teremos muito o que conversar a partir de agora. Bem, usando 3 lentes poderosas, a psicologia do comportamento, os princípios da administração eficaz e a sabedoria transformadora das escrituras, você vai descobrir como parar de ser o coveiro do seu próprio destino e se tornar o arquiteto e o engenheiro da sua legítima herança. Nessa primeira fase, vamos analisar os 4 assassinos do nosso potencial. Vamos fazer uma verdadeira autópsia psicológica dos motivos que estão nos fazendo desistir dos nossos sonhos. O primeiro assassino é a procrastinação, um estrangulador de ideias e atitudes. A procrastinação não é mera preguiça, mas se trata de uma falha de engenharia cerebral. Vamos entender esse processo. Quando você enfrenta uma tarefa difícil, seu cérebro primitivo, ou seja, o sistema límbico, dispara um sinal de dor. Ele não deseja o desconforto do esforço. Então, como analgésico imediato, ele te faz buscar uma distração, como redes sociais, Netflix, uma faxina desnecessária em casa. Essa situação libera dopamina, um neurotransmissor essencial que atua no cérebro, ligada ao prazer e motivação, aliviando momentaneamente a dor daquela tarefa. A neurociência explica que neste fenômeno o cérebro nos condiciona a trocar a pequena dor do esforço pela dor maior do arrependimento futuro, enquanto que a Bíblia tem identificado esse conflito interno 2 milênios antes da neurociência. Paulo, em Romanos 7,15, confessa: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Há uma verdadeira guerra entre seu eu superior, que se preocupa em planejar, e seu eu inferior, que busca sempre o conforto imediato. Cada adiamento é uma pequena vitória do eu inferior. Outro importante assassino de sonhos é sem dúvida o medo do fracasso. Você já foi envenenado por ele? O medo do fracasso não é apenas uma emoção, mas é também uma forma sutil de idolatria. Quando colocamos a opinião alheia, a imagem perfeita de nós mesmos, ou a segurança ilusória, acima do chamado que Deus colocou em nós. Esse fenômeno é conhecido na psicologia como mindset fixo, a crença de que nossas capacidades são imutáveis. Então qualquer falha é uma sentença definitiva sobre nosso valor. Contraste esse pensamento com o que Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não apenas nos ordena a sermos corajosos, Ele também nos equipa com uma nova natureza capaz de sermos mais corajosos. Cada vez que paralisamos por medo, estamos vivendo em descrença da identidade que Cristo nos deu. Vamos apresentar agora o terceiro assassino de sonhos, a paralisia por análise. Em nossa era de informação praticamente infinita, criamos um novo demônio: a necessidade de estar totalmente preparados antes de começar. Estudamos, planejamos, pesquisamos, mas nunca agimos de fato, nunca efetivamente damos o primeiro passo. A administração moderna chama isso de paralisia por análise. É o perfeccionismo disfarçado de preparação. Em Provérbios 21, versículo 5, encontramos o antídoto para esse veneno. Os planos do diligente conduzem seguramente à abundância, mas o precipitado corre para a pobreza. Perceba o equilíbrio no termo. Planos do diligente. Não devemos defender a ausência de planejamento, mas também não podemos ficar obcecados dentro de um eterno processo de preparação. O verbo hebraico para diligente implica ação constante, movimento. O planejamento sem execução
é um ritual vazio. Como diz Eclesiastes 11:4, quem observa o vento não semeará, e quem olha para as nuvens não cegará. E por fim, o quarto assassino de nossas mentes criativas, a falta de energia vital. De fato, você não pode dar o que não tem. A trágica ironia do século XXI é que temos mais ferramentas de produtividade do que nunca, porém dispomos de cada vez menos energia vital. O esgotamento não é apenas físico, mas também é existencial. Quando vivemos drenados de energia, nosso cérebro entra em modo de sobrevivência, incapaz de pensar criativamente ou sustentar um esforço prolongado. Jesus, o homem mais produtivo da história, modelou o ritmo divino. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ele se retirava para lugares desertos para orar. Ele dormia durante tempestades. Ele entendeu que a produtividade sagrada emerge de uma fonte transbordante, e não de um poço seco. Bem, acabamos de conhecer os 4 assassinos de sonhos, e neste momento vamos conversar um pouco sobre alguns princípios fundamentais para uma mudança de mentalidade. Primeiramente, devemos entender sobre o princípio da fidelidade microscópica. O sucesso não é um evento espetacular, mas sim um acúmulo de fidelidades microscópicas. A neurociência revela que cada pequena ação bem executada fortalece sinapses neurais, e esse processo acaba criando um trilho para o hábito saudável neste caminho que precisamos seguir. Cada vez que você escolhe escrever uma página, em vez de rolar o feed da sua rede social, você está literalmente esculpindo um novo caminho químico e biológico em seu cérebro. Jesus celebrou este maravilhoso princípio na parábola dos talentos. Muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel no pouco, então sobre o muito te colocarei. Mateus 25, versículo 21. O muito não cai do céu. Ele é fruto de uma colheita inevitável, da semente persistente do pouco. Seu legado será construído não nos momentos de inspiração épica, mas nas milhares de decisões monótonas de fidelidade diária. O segundo princípio fundamental para a nossa mudança de mentalidade é a transformação alquímica da dor. E aqui está um segredo paradoxal para refletirmos. Nossa maior dor pode se tornar nosso maior combustível para a mudança que precisamos. A psicologia do crescimento pós-traumático demonstra que indivíduos que enfrentam crises profundas frequentemente emergem com maior senso de propósito, força pessoal e apreço pela vida. Sua rejeição, seu fracasso, sua perda, quando processadas corretamente, contêm os nutrientes certos para um crescimento exponencial. A Bíblia eleva este conceito a um nível espiritual. Mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda carta aos Coríntios 12, versículo 9. Aqui a palavra aperfeiçoa atinge seu propósito pleno. Suas fraquezas, suas dores, seus pontos de quebra não são acidentes. São o terreno onde o poder de Cristo pode se manifestar mais completamente. As cicatrizes em seu peito podem se tornar sua maior credencial para a realização dos seus projetos. O terceiro princípio fundamental para a nossa mudança de mentalidade é a economia do tempo. Cada um de nós recebeu um capital idêntico e não renovável, de cerca de 1.440 minutos de vida por dia. É justamente a forma como investimos esses minutos que determina o retorno de nossa vida. Muitas vezes, uma fração desses pequenos minutos empregada de forma estratégica é o que fará toda a diferença em nossos caminhos. A administração do tempo moderna descobriu o que a Bíblia já ensinava. Portanto, vede prudentemente como andais, não como ignorantes, mas como sábios, recuperando o tempo perdido, porque os dias são maus. Efésios 5, versículos 15 e 16. A palavra grega para remir significa comprar de volta, ou resgatar do mau uso. Seu tempo tem sido sequestrado diariamente por ladrões digitais, reuniões inúteis e preocupações improdutivas. Remir o tempo é um ato de guerra espiritual. É recuperar minutos do reino da distração e conseguir realocar novamente no reino do propósito. E como quarto princípio fundamental para nossa mudança de mentalidade temos a disciplina como expressão de amor. A cultura popular retrata a disciplina como um processo de opressão, mas a psicologia positiva revela o contrário. Pessoas altamente disciplinadas relatam níveis significativamente mais altos de felicidade e satisfação. A disciplina não é a negação da liberdade, mas sua expressão mais alta, a liberdade de escolher o que é importante, o que é urgente, o que é eterno e o que é temporário. Provérbios 12, 24 diz: a mão dos diligentes dominará, mas a negligente será sujeita a trabalhos forçados. A pessoa indisciplinada é escrava de seus impulsos momentâneos, enquanto que a pessoa que mantém a disciplina em sua vida é dona de seu destino. Sua disciplina diária não é autoflagelação, é amor próprio em ação.
É a atitude de honrar o potencial que Deus lhe deu, o suficiente para cultivar esse potencial diligentemente. E agora iremos entrar na última parte desse estudo. Vamos trabalhar o projeto de ressurreição dos seus sonhos. Primeiramente, precisamos fazer um exame forense para tentarmos diagnosticar as mortes que ocorreram em sua vida. E nesse processo de investigação, precisaremos responder algumas perguntas fundamentais e com total honestidade. Você está preparado? Primeira pergunta: qual é o sonho mais antigo que você continua adiando? Não estou falando daquele projeto que soa bem socialmente, mas aquele que, quando você pensa nele durante a noite, faz seu coração acelerar e sua mente dizer: puxa vida, e se realmente desse certo? Será que eu devo tentar? Segunda pergunta: qual tem sido o custo real desse adiamento? Não apenas em resultados perdidos, mas em erosão da autoestima, em oportunidades que morreram por falta de preparo e na pessoa que você está se tornando ao continuar adiando. E a terceira pergunta: você conseguiria perceber quais os padrões de autossabotagem que você está vivendo? Você começa com entusiasmo e depois esse ânimo some. Você cria crises para justificar a sua falta de ação? Você se cerca de pessoas que minimizam e menosprezam seus sonhos? E com base nessas respostas da nossa investigação, daremos andamento ao nosso projeto de ressurreição. Vamos agora iniciar a apresentação do protocolo para a ressuscitação. A primeira etapa consiste em um ritual matinal de reafirmação. Os primeiros 60 minutos do seu dia são sempre essenciais e determinantes para seu estado de equilíbrio emocional e capacidade criativa. Em vez de checar o celular, procure criar um ritual que inclua 5 minutos de gratidão escrita, 10 minutos de leitura bíblica focada em versos de fé e coragem, 5 minutos visualizando o dia se alinhando com seu propósito e 30 minutos realizando a tarefa mais importante antes de qualquer outra distração. Na segunda etapa deste protocolo, devemos adotar um sistema de responsabilidade hierárquica. Se for necessário, devemos adotar um mentor que tenhamos plena confiança e que tenha maturidade e a disposição de nos apoiar nesses projetos. Compartilhe seu objetivo a uma pessoa que você respeita e confia profundamente e tente combinar aconselhamentos semanais ou quinzenais. Como diz Eclesiastes 4, versículos 9 e 10. Melhor é serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro pode levantar o seu companheiro. Na terceira etapa temos o método da vitória diária. Após organizadas as ações do seu planejamento, defina e execute uma única ação diária que mova seu marcador de desempenho. Mesmo que sejam somente alguns milímetros, uma página escrita, um cliente contatado, uma lição aprendida. 15 minutos de prática. A soma dessas vitórias diárias é invencível. Um pequeno tijolinho, um pouco todos os dias. É tudo o que você precisa para construir a grande ponte que te levará até seus sonhos. E finalmente, a última fase do projeto de ressurreição consiste na refrigeração do ambiente, necessário para remodelar seu ecossistema mental e possibilitar obter um foco total ao que é de fato necessário. Você não conseguirá superar um ambiente projetado para sua distração. Pesquisas mostram que a força de vontade é um recurso frágil e muito limitado. Em vez de confiar nela, recomendamos redesenhar seu ambiente, com alguns cuidados básicos. Primeiro, remova as tentações digitais. Se necessário, use bloqueadores de sites durante as horas que estiver trabalhando no seu projeto. Segundo, crie espaços sagrados e inspiradores. Organize sua mesa de forma que possibilite um conforto visual e objetos que te ajudem a manter o foco durante os trabalhos profundos. Uma foto da família, uma imagem de um ponto turístico do lugar que deseja conhecer, qualquer amuleto que funcione como gatilho em sua mente, para superar o cansaço e a desmotivação. Terceiro, procure otimizar seu círculo social. Invista mais tempo com pessoas que estão construindo e diminua o tempo com pessoas que apenas criticam. A negatividade é uma força extremamente poderosa, capaz de bloquear nossa capacidade criativa e produtiva. E, em quarto lugar, implemente rituais de transição para tornar o processo mais didático e de mais fácil percepção mental. Uma música específica para entrar no modo foco. Uma xícara de café para sinalizar o início do trabalho criativo. Um banho restaurador para comemorar cada etapa vencida. Ajude seu cérebro a entender e identificar cada etapa desse processo de reconstrução mental em sua vida. Pode ter certeza que essas pequenas ações vão fazer toda a diferença. Estamos chegando ao final dessa reflexão. Saiba que daqui a 100 anos, quando alguém passar por sua lápide em seu túmulo, encontrará 2 datas: a do seu nascimento e do dia do seu falecimento. Mas você ainda deverá escolher qual epitáfio vai desejar para seu túmulo. Qual inscrição você estará escrevendo a partir desse momento ao lado dessas datas? Será que vai ser esta? Aqui jaz alguém que teve muitas ideias, mas nunca agiu, que teve sonhos,
mas nunca os perseguiu, que preferiu o conforto do sofá em frente à TV do que o desconforto da arena e das tempestades, que morreu aos 25 anos, mas só foi enterrado aos 80, ou será esta? Aqui jaz um construtor, alguém que entendeu que entre a inspiração e a realização há um vale chamado disciplina. E esse construtor o atravessou diariamente, usou sua dor todos os dias como combustível e seu tempo como capital. Ele deixou marcas de amor, de trabalho bem feito e de fé corajosa. Morreu completo, com o seu potencial plenamente realizado. O apóstolo Paulo, prestes a ser executado, declarou: "Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé." Segunda carta a Timóteo 4:7. Ele não disse: "Tive boas intenções" ou "tentei fazer", mas sim, ele afirmou: "Completei a missão." Neste exato momento você está escrevendo seu epitáfio invisível com as ações deste dia. A sua cova está sendo cavada? Ou a catedral está sendo construída? O cemitério mais rico do mundo não precisa de mais um habitante. Que daqui a um ano, quando você olhar para trás, não veja um campo de lápides de projetos abortados, mas sim um jardim de sonhos florescidos. Que seu legado não seja o que você poderia ter feito, mas o que você realmente fez com seus talentos. Como você empregou o tempo e as oportunidades que o oleiro divino colocou em suas mãos. A escolha, como sempre, é sua. Comece hoje, não com um salto épico e inacreditável, mas com um passo fiel e real em sua vida. Sim, realmente o cemitério está cheio, mas seu lugar é entre os vivos, entre os que constroem, entre os que realizam, entre os que deixam marcas que ecoam na eternidade. Se este conteúdo foi importante para você, deixe seu like. Isso ajuda a levar esta mensagem para mais pessoas que precisam ouvi-la. Compartilhe nos comentários suas experiências e seus sonhos mais incríveis. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos estudos. Até o próximo vídeo.